Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. Essa semana a gente está na lição 6, título Sentindo Compaixão, e agora eu vou ler o texto-chave. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Filemon 1, 8 e 9. Semana passada a gente disse que Paulo ele estava sendo julgado e apelou para César, então ele foi enviado para Roma, né? Teve algumas coisas durante essa viagem que eu não comentei, que falava no livro do capítulo 42, então se alguém quiser ler, fala sobre a viagem de navio de Paulo. E aí agora eu vou falar de quando Paulo chegou em Roma, né? Quando ele chegou em Roma, ele foi preso, mas foi permitido que ele ficasse em uma casa espaçosa. E de lá, ele pregava a todos que vinham a ele e mandava carta para as igrejas. Ou seja, ele estava preso, mas não parecia que estava, né? Porque só não podia sair dali. Porque ele pregava para quem passasse, ele pregava para as igrejas, mandava as cartas, né? Ele fazia muitas coisas que talvez se ele estivesse livre não conseguisse, né? Entre esses que entregaram o coração a Deus em Roma estava Onésimo, que era um escravo pagão que tinha ofendido seu mestre e fugido. O mestre dele era Filemon, um cristão de Colossos. Com seu coração bondoso, Paulo tentou aliviar as necessidades do pobre fugitivo e então trabalhou para trazer a luz da verdade à sua mente obscurecida. E Onésimo, ele ouviu a pregação e confessou seus pecados e se converteu a Cristo. Paulo ele passou a amar e estimar Onésimo por ele cuidar atentamente do conforto do apóstolo e por sua dedicação em promover o evangelho. Paulo viu que Onésimo podia ser um bom assistente na obra missionária. Ele podia ser um ajudante útil nessa obra, né? E ele o aconselhou a retornar imediatamente a Filemon, que, como a gente já disse, era o mestre dele, né? E implorar por seu perdão e planejar o futuro. Paulo estava prestes a enviar Tíquico com cartas a várias igrejas da Ásia Menor e enviou Onésimo com ele, ao mestre que ele havia injustiçado, né? Paulo, ele deu a Onésimo uma carta que era para levar para Filemon, na qual o apóstolo intercedia por ele. Ele lembrou Filemon de que tudo o que ele tinha era devido à graça de Deus e que essa mesma graça poderia transformar o corrupto criminoso em um filho de Deus e em um trabalhador útil ao evangelho. O apóstolo pediu a Filemon que recebesse o escravo fugitivo não mais apenas como um escravo, mas sim como um irmão amado. Paulo expressou o desejo de manter Onésimo com ele como alguém que poderia lhe servir enquanto ele estivesse feito, como o próprio Filemon teria feito, né? Porém, o apóstolo disse que não queria os serviços de Onésimo a menos que o próprio Filemon estivesse disposto a deixar o escravo livre. O apóstolo sabia como os senhores podiam tratar seus escravos, e ele também sabia que Filemon tinha ficado bastante irado pelo que o servo tinha feito. Paulo tentou escrever de uma maneira que pudesse apelar aos sentimentos mais ternos e sensíveis de Filemon como cristão. Paulo disse que consideraria qualquer castigo imposto a esse novo converso como se fosse infligido a si mesmo. E ainda se ofereceu para pagar a dívida de Onésimo, a fim de poupar o culpado da desgraça do castigo. Essa é uma ilustração muito apropriada do amor de Cristo. O pecador que roubou de Deus, deixando de dar a ele anos de serviço, não tem como cancelar a dívida. Mas Jesus diz: eu pagarei a dívida, sofrerei em seu lugar. E era isso que Paulo estava dizendo, né?
Paulo lembrou a Filemão quanto ele próprio devia ao apóstolo. Deus tinha feito de Paulo o instrumento de sua conversão. Assim como Filemão havia animado os cristãos por sua generosidade, assim ele animaria o espírito do apóstolo, dando a ele essa razão para se alegrar. Paulo completou dizendo: escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. E por hoje é só. A gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar lição juntos todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.